Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20. E nós vamos ler a partir do verso 17 até o final do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atos 20, do verso 17 até o verso 38, o final do capítulo 20. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Segunda vez no dia que nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz, esse é o desejo do nosso coração. Não estamos aqui para ouvir homens com suas histórias e filosofias, nem doutrinas humanas, mas a doutrina de Deus, a palavra de Deus. É desta que nós precisamos e Te pedimos em oração que o Senhor fale conosco. Fale aquilo que precisamos ouvir, palavra que liberte, palavra que traga vida e que seja um alimento para cada um de nós. Para isso também coloco a minha vida diante do Senhor, peço Tua graça e misericórdia, a unção do Espírito Santo para ministrar com poder a Tua palavra. E esse poder quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos aqui possamos Te ouvir esta noite. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, há aqui um episódio na vida do apóstolo Paulo que contrasta muito com aquilo que eu preguei aqui hoje pela manhã. E se você não pôde ouvir, depois aconselho que você escute pela internet a pregação que foi ministrada hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós falamos de um rei de Israel chamado Jeorão, que
teve uma morte trágica e prematura, com 40 anos de idade, morreu de uma forma terrível. E o que chamou a atenção naquele texto que nós lemos de manhã é que ele foi sepultado e a Bíblia diz que ele não deixou de si saudades. Então foi alguém que morreu e não fez falta. Alguém que praticamente as pessoas até celebraram a sua morte, porque era alguém que não fazia diferença nenhuma na vida. E por isso vai embora, morre, e ninguém chora por sua morte. E nós vimos aqui os motivos disso ter acontecido com ele, e que esses motivos nos sirvam de alerta para que também isso não venha acontecer conosco. Mas agora estamos diante de um texto que é exatamente o contrário daquilo que vimos na vida de Jeorão. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, um homem querido, um homem apreciado por todos, pela igreja. E vemos aqui no final do texto que todos estão chorando, estão abraçando o apóstolo Paulo, já com saudades dele que ainda não tinha ido, mas já lamentando a sua partida, já chorando, porque ele disse profeticamente que eles não o veriam mais, e de fato não o viram, porque ele sabia o que estava para acontecer com ele nessa viagem, mas mesmo assim ele vai, ele não tem medo, ele tem ousadia, ele sabe da direção de Deus, e ele vai enfrentar aquilo que o esperava e que já tinha sido revelado por Deus. E nós vemos aqui a igreja toda, os presbíteros, os pastores da igreja, abraçando esse homem de Deus e chorando com ele, porque ele fazia falta. Então eu creio que há grandes lições para nós tirarmos desses dois textos, coisas que fazem diferença na vida de uma pessoa. Paulo viveu a sua vida de forma intensa e em nenhum momento depois da sua conversão, que você conhece, a Bíblia narra como foi, no caminho de Damasco, a visão que ele teve, a experiência sobrenatural com Deus, que promoveu uma profunda transformação na vida dele, e a partir desse momento você não o vê mais vivendo para si mesmo. Por isso ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele não vivia mais para si mesmo, para os seus próprios interesses, mas sim para os interesses de Deus. E essa vida intensa que ele viveu inspirou muitas pessoas, e por isso quando ele vai embora, e na expectativa até da sua morte, as pessoas choram e lamentam, mesmo antes dela acontecer, ao contrário do que aconteceu com Jeorão. E nesse texto que a gente leu, Paulo está falando aqui aos pastores da igreja, mas há várias características que o texto enumera na sua personalidade, que deveriam nos inspirar também, porque a grande questão que nós colocamos esta manhã na mensagem à igreja foi para olharmos para nós e para fazermos um balanço, uma análise da nossa vida. Será que quando a gente morrer alguém vai chorar? Alguém vai lamentar? Ou a gente é tão chato, tão insuportável que vai ter gente soltando foguetes? Pensa sobre isso. Que Deus nos leve a uma reflexão. Será que a minha vida faz diferença? Como eu disse no final da mensagem de hoje da manhã, será que quando eu chego, a minha presença é agradável às pessoas? E quando eu vou embora, elas lamentam a minha falta? Ou é exatamente o contrário? Alguns de nós parece que vivem exatamente o contrário disso. Quando chegam, azedam o ambiente. São pessoas negativas, para baixo, semblante caído, como eu comparei com Caim na mensagem de manhã, e que ao chegar já contaminam o ambiente todo, e que ninguém sente falta quando vai embora, pelo contrário, dá aquela sensação de alívio. Puxa, graças a Deus que foi embora. Não é assim que deve ser a nossa vida. Não é assim que deve ser a vida de um cristão. A nossa vida, como disse Jesus, deve ser temperada com sal. E o sal, ele provoca reação nas pessoas. E é isso que deve acontecer com cada um de nós. Então, nada melhor do que olhar para um exemplo oposto ao de Jeorão, que é a vida do apóstolo Paulo, e procurar nessa vida algumas coisas que nos inspirem a promover ou provocar nas pessoas esse sentimento também de saudade e falta. De que a nossa presença seja agradável. Algumas pessoas antigamente usavam uma expressão que eu achei muito engraçada quando ouvi pela primeira vez. Alguém se referiu a uma pessoa lá no trabalho e falou assim: esse cara aí é um espalha-bolinho. Você já ouviu essa expressão?
Porque tem um bolinho de gente, quando ele chega, cada um vai para um lado. Ele é o espalha-bolinho, porque ninguém quer ficar perto dele. Quando ele chega, as pessoas arrumam uma desculpa. Não pode ser assim com a gente. A gente precisa, irmãos, viver um relacionamento. Nós, como igreja, precisamos de relacionamento mais do que qualquer outra coisa. Foi algo também que eu disse pela manhã, mas faço questão de repetir, porque é o desejo que eu tenho para a igreja, que nós tenhamos relacionamentos fortes, que sejam marcantes na nossa vida, que façam com que a gente sinta falta uns dos outros. Essa questão de fazer falta numa igreja é algo muito complicado. Eu disse pela manhã e vou repetir, se você já ouviu, me ouça de novo. Às vezes a gente cobra do pastor ou dos pastores que saibam de todas as pessoas da igreja. Temos aqui 300 membros cadastrados. É impossível que a gente consiga saber de todos aonde estão, o que estão fazendo, se não vieram à igreja. Eu conheço a maioria das pessoas, é claro, eu conheço, eu gosto de guardar seus nomes, gosto de ver suas fotos, gosto de lembrar delas. Agora é impossível, quando disse de manhã, quando a pessoa se ausenta, talvez eu só perceba daqui a uns 2 meses. E aí eu começo a lembrar, poxa, tem tempo que eu não vejo aquele irmão. Isso é algo muito natural, por mais que as pessoas possam cobrar do pastor, não é possível que a gente tenha esse controle. Mas o que provoca essa situação é a nossa falta de interação, a nossa falta de amizade. O excelente para a igreja é que você tem amizades aqui dentro. Onde você tem que ter amizades? É aqui, não é no mundo. Você tem que passear, é com os amigos da igreja, com os irmãos da igreja. Você tem que ir para o cinema com os irmãos da igreja. As coisas de lazer você tem que fazer com os irmãos da igreja. Porque quando você tem esse relacionamento, a primeira semana que você faltar, não sou eu que vou sentir a tua falta, é o teu amigo aqui, teu irmão. Ele vai imediatamente sentir a tua falta. E imediatamente ele vai ligar para você, ver o que houve. Às vezes, poxa, aconteceu isso, aquilo, outro, ele vai na tua casa. É essa amizade que nós temos que ter. Nós não podemos depositar tudo isso nas costas dos pastores, porque nós não temos condição de identificar todas essas coisas. E é preciso que a gente chegue aqui e se relacione, porque evangelho é relacionamento, isso é necessário para a nossa saúde espiritual. Como eu disse de manhã, a gente às vezes tem um programa para fazer, tem um passeio para dar, e vai fazer com ímpio. Não, é com crente que eu tenho que me relacionar. São os meus amigos da igreja que têm que estar ao meu lado. Cheguei a brincar de manhã, cadê os velhinhos da igreja? Tem que fazer excursão. Os velhinhos têm que ir para Cambuquira. Sugeri até procurar o pastor Paulo. Estou dando um replay para você do que eu falei de manhã. Mas, amados, isso é muito importante para a nossa saúde espiritual. Os relacionamentos que nós temos que ter na igreja e que não se limitem a este ambiente, mas que eles estejam fora daqui também. Que eles aconteçam fora, eles iniciam aqui para acontecer fora. Senão a gente tem um relacionamento muito limitado. Eu entro, eu ouço, eu saio, eu digo, oi irmão, a paz do Senhor e tal, mas ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. E se você passar por algum problema, quem é que vai chorar por você? Quem é que vai lamentar? Quem é que vai sentir saudade de você? Esse foi o problema de Jeorão. Jeorão matou aqueles que podiam chorar por ele. Você ouviu isso de manhã. Se não ouviu, vai ouvir. Ele matou aqueles que poderiam ter se lamentado. E às vezes nós matamos assim também, cortando relacionamentos, não tendo relacionamentos, não amando, não sendo amado. E isso é algo muito ruim. E aí chegamos ao apóstolo Paulo nesse texto em que as pessoas estão muito lamentosas porque ele iria embora e não iriam mais vê-lo. E por que isso? Porque a atitude dele é o que tem para nos ensinar. Da mesma forma que nós aprendemos com o erro de Jeorão esta manhã, nós agora vamos aprender com as qualidades de Paulo, para que eu traga para a minha vida, para que eu me esforce em trazer para a minha vida essas qualidades, que me tornarão uma pessoa agradável, que farão com que os outros sintam falta de mim, farão com que os outros tenham consideração. Mas há também uma contrapartida da nossa parte. A gente precisa também de uma atitude. Não dá para ser como Jeorão, matando todo mundo e depois querendo que alguém chore por gente, que alguém se considere a gente.
Não, o exemplo de Paulo vai ser muito bom para nós. E eu queria olhar para o trabalho dele. Versículo 18 diz: E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Veja, o trabalho e a postura dele eram reconhecidas pelas pessoas. E ele podia fazer essa afirmação: vocês sabem como foi que eu me conduzi entre vocês. É uma afirmação ousada, porque ele está ali afirmando que as pessoas poderiam dar um bom testemunho ao seu respeito. E de fato era verdade. Tanto que ninguém questionou o que ele disse. Vocês sabem a maneira como eu me conduzi. E aí para nós, como é que nós temos nos conduzido? Como cristãos, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, como que a gente se conduz entre nós aqui? Irmãos, se a gente não consegue se conduzir bem aqui, imagina lá fora, né, irmãos? Então há uma análise que a gente precisa fazer. De repente eu não faço falta porque eu incomodo, porque eu não me conduzo bem entre as pessoas. E Paulo não, ele diz: vocês sabem como eu me conduzia. No verso 19 ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele servia ao Senhor com o quê? Qual era o adjetivo aqui? Com o que ele servia ao Senhor? Com humildade. O serviço com humildade. De manhã nós falamos disso, o problema de Caim com Abel. Por que Caim matou Abel? Uma das causas foi porque ele viu em Abel um adversário e não um irmão. Ele viu em Abel um competidor e não um irmão. Nós nos vemos como irmãos ou como competidores? Vamos ver quem tem um desempenho melhor, vamos ver quem é mais santo, vamos ver quem é notado pelo pastor, vamos ver quem está melhor, e a gente começa a competir, e aí quando eu vejo um outro sobressaindo, eu vou lá, puxo o tapete dele. Será que isso acontece numa igreja? Infelizmente, acontece. E aí, amados, a gente não serve a Deus com humildade, a gente serve a Deus com orgulho. Eu falei outro dia, falando sobre Paulo aqui, exatamente sobre isso. Estavam usando como pretexto a prisão de Paulo para falar mal dele e pregar o Evangelho. Ele disse: que bom, então, contanto que esteja sendo pregado o Evangelho, tudo bem. Mas é isso, ele diz: alguns pregam por inveja. Alguns fazem, mas não fazem por humildade, mas fazem para tirar vantagem. Fazem para sobressair. E Paulo servia a Deus com humildade. A gente precisa disso, porque é a humildade que nos aproxima. Você não chega perto de uma pessoa altiva, chega? Você tem até receio de falar com alguém que olha você de cima, que se acha intocável, inatingível, né? Que olha todo mundo assim, né? Você não chega perto de alguém assim. Mas quando você vê alguém humilde, você se sente bem em chegar perto dessa pessoa. E na hora que essa pessoa faltar, você vai sentir saudade de quem? Do humilde ou do arrogante? É do humilde. Por isso Paulo gerou saudade naquelas pessoas. No verso 20 diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Ele nunca deixava de ensinar. Ele era um professor nato, todos os dias, de casa em casa, ele ensinava. Isso é uma postura dele, uma postura de trabalho, de envolvimento, gastava o seu tempo trazendo alguma coisa para as pessoas, ensinando, passando uma mensagem, não a dele, mas a mensagem do Evangelho. Coisas proveitosas, como ele diz aqui. Nunca deixei de anunciar alguma coisa proveitosa. Exemplo para a gente. Exemplo daquele que dá sem querer receber. Muitas vezes, a gente passa anos na igreja querendo receber sempre da igreja. O que a igreja tem para me dar? O que a igreja tem? Como se a igreja fosse, como eu disse também de manhã, uma entidade estanque. Irmãos, igreja somos nós. Nós somos igreja. Então, o que a igreja tem para dar é o que você tem para dar. O que você tem para dar? Ah, não, mas eu quero saber o que eu vou receber nessa igreja. Qual é o cuidado que eu vou receber? Qual é o benefício que eu vou receber? Não é para receber, a gente está aqui para dar. Por isso Paulo, nesse mesmo texto, vai citar Jesus dizendo que melhor é dar do que receber. Porque esse era o princípio que ele aplicava na sua vida. Então, ele ensinava, e quando você ensina, você está dando. Não por um salário, mas porque você gosta de doar. E a gente gosta de fazer isso, de se dar para as pessoas. Paulo, ele causou impacto porque ele se deu.
Ele deu a sua vida. Aí alguém diria, por Jesus, sim, mas também pelas pessoas. Era por Jesus, mas isso beneficiava as pessoas. Então são exemplos que vão tirar a gente dessa visão centrada em nós mesmos, de ganhar, de receber, de querer. Então Paulo agia dessa forma, por isso ele vai gerar saudade. Versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. A pregação de Paulo era o arrependimento e a fé. Esse era o cerne da pregação e deve ser o cerne de toda a pregação do Evangelho, arrependimento e fé. Porque daí vem a salvação. A gente pode ouvir inúmeras palavras de autoajuda, de estímulos, né? De botar a gente para cima. Oh, que maravilha! Mas se não tiver fé e arrependimento promovido pela fé, não há salvação. E você pode, com um astral muito bem, muito bom, ir para o inferno. Então a pregação de Paulo tinha esse conteúdo quase que exclusivamente. Versículo 22 e 23, ele diz, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O exemplo de Paulo mostra aqui a sua obediência. Paulo, já que o Espírito Santo te disse que te esperam cadeias e tribulações, por que você vai para lá, Paulo? Por quê? Se o Espírito Santo já te disse que não vai ser bom o teu futuro lá, se o Espírito Santo já te mostrou o que te espera, para quê? Você é teimoso, Paulo. Há uma diferença entre teimosia e obediência, irmãos. O apóstolo Paulo não estava indo porque queria, mas estava indo porque era preciso ir. Ele não estava fazendo porque era o seu desejo. A gente está muito acostumado a fazer o que a gente gosta, a fazer o que a gente deseja ou prefere. Na vida de Paulo as coisas não eram assim, ele fazia o que Deus mandava. E nem sempre o que Deus manda é aquilo que eu prefiro fazer. Por isso foi o mesmo Paulo que disse, se prego o Evangelho, não tenho do que me vangloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Embora não o fizesse como se fosse uma mera obrigação, fazia com amor, com qualidade, mas sabia que era uma obrigação, que ele tinha o dever de fazer. Mas infelizmente nós não gostamos de deveres, nós só gostamos de direitos. E a gente fica pensando, que direitos eu tenho como filho de Deus? Que direitos eu tenho para reivindicar, para invocar? Você tem muitos direitos, mas você também tem muitos deveres. E Paulo cumpriu os seus deveres, porque havia na vida daquele homem o sentido de missão e o sentido de obediência. Por isso ele diz no verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse versículo mostra que a missão está em primeiro lugar. Eu sei que tem cadeias, eu sei que tem tribulações, eu sei que eu vou arrumar problemas, mas isso não me incomoda, contanto que eu faça aquilo para o qual fui chamado. Então ele diz, eu não considero a minha vida preciosa por si mesma. Por si mesma ela não tem valor. E isso parece contraditório com aqueles que dão tanto valor à vida. A vida só tem valor quando é a vida que Jesus nos deu, irmãos. Essa é a vida que tem valor. É a vida que eu tenho em Cristo. Porque antes de Cristo eu estava morto nos meus delitos e pecados. Quem está sem Cristo já está morto. Então essa vida não tem nenhum valor. Aos olhos de Deus ela tem o valor porque Deus deseja resgatá-lo. Por isso a Bíblia diz, Deus amou ao mundo de tal maneira que tomou a iniciativa de dar Jesus para que todo aquele que acredite nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a vida só faz sentido quando a gente faz a vontade de Deus. Então Paulo diz, eu não considero a minha vida preciosa por ser vida apenas, contanto que eu faça o que Deus está mandando, eu complete a minha carreira e o ministério, ministério é serviço, que recebi do Senhor Jesus para testemunhar. Se eu fizer isso, aí a minha vida tem valor. Se eu não fizer isso, a minha vida não tem valor. Então não adianta eu preservar algo que não tem valor.
Não adianta eu fugir, não adianta eu me proteger se eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então o valor da minha vida não é intrínseco. Ela não é valorosa por ser vida apenas. Ela é valorosa quando eu faço o que Deus deseja que eu faça. Essa é a palavra de Paulo, porque ele entende o sentido de missão. E por isso ele tinha a sua consciência tranquila. No verso 25 ele diz: agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, toda a vontade de Deus. Essa é a consciência tranquila de alguém que pode ir embora, de alguém que pode morrer em paz, porque sabe que nada ficou para trás. Sabe o que mais pesa na vida da gente, irmãos, é a consciência. Uma consciência pesada é um grande problema com o qual a gente tem que lidar. Por isso, nada pode ser deixado para trás a ponto de pesar a nossa consciência. Nós precisamos lutar muito na vida para viver de modo que não haja peso na nossa consciência. Porque esse peso será tirado quando vier a consciência do dever cumprido. Eu fiz tudo o que podia ter feito. Eu me empenhei na medida que deveria ter me empenhado. Eu não fiz corpo mole. Eu não deixei para o outro a responsabilidade que era minha. É dessa forma que Paulo se comporta e conversa com a igreja, e é bem aceito, as suas palavras são verdadeiras. Porque todos ali sabiam, ele não é culpado do sangue de ninguém. Se alguém aqui se perdeu, é porque quis se perder. Porque eu, disse ele, preguei o que tinha que ser pregado. Então essa é a consciência que está tranquila, que está em paz, e é por isso que ele deixa também saudades. É bom a gente viver do lado de uma pessoa que não tem peso na consciência, que não tem mágoas no seu coração, que não tem sentimentos ruins, de decepções, de frustrações, que não fizeram o que tinham que fazer, e aí é ruim uma convivência assim. Mas Paulo deixava saudade também porque sua consciência era tranquila. No verso 28 ele diz: aos pastores, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está indo embora, mas a sua preocupação é o rebanho. A sua preocupação são as pessoas. E ele está falando aos presbíteros, aliás, esse é o texto que prova que não há nenhuma diferença entre presbítero, pastor e bispo. As três palavras são usadas nesse texto indistintamente por Paulo para se referir às mesmas pessoas. Não existe diferença entre presbítero, pastor e bispo, os três termos estão aqui. Quando começamos a ler no verso 17, diz: mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E no verso que lemos agora, diz a Bíblia que eles devem atender por vós e pelo rebanho, ao qual o Espírito Santo os constituiu bispos para pastoreardes. Bispo, pastor e presbítero são a mesma pessoa, a mesma função, pastorear a igreja de Deus. E essa era a função que aqueles homens tinham que ter, e a preocupação de Paulo era que, sabia ele que após sua saída, a igreja seria invadida por homens maus, e também que no meio deles próprios alguns se levantariam com ideias deturpadas e complicadas, e ele está dizendo: pastoreiem o rebanho. A preocupação de Paulo é a preocupação de Jesus, pastorear o rebanho. Por isso Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a diferença entre o bom pastor e o lobo, que Jesus menciona também nesse texto, irmãos, é essa. É que o lobo, quando vê o perigo, ele dá no pé, mas o pastor fica até o final. O texto em que Cristo diz isso, ele coloca exatamente esta como sendo uma das principais diferenças entre o pastor e o lobo.
O pastor dá a vida pelas ovelhas porque ele fica até o final. O falso, quando vê o perigo, é o primeiro que foge. Quando o barco está afundando, é o que vai embora. Essa é a diferença. E Paulo aqui, como um bom pastor, está preocupado com as ovelhas. Assim como Jesus, quando falou com Pedro e disse: Pedro, você vai me trair. E depois que Pedro o trai e aparece de novo a Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz 3 vezes: eu amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, ame as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas, porque são elas que me importam. Paulo está aqui dizendo isso também aos presbíteros, aos pastores, aos bispos da igreja em Éfeso. Versículo 31 e 32, ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa é a dedicação ao extremo do apóstolo Paulo. 3 anos, noite e dia, admoestando até com lágrimas a cada um, para encomendá-los à palavra da graça de Deus, que tem poder para edificá-los e dar herança entre os santos. Essa é a dedicação desse homem. E essa dedicação é percebida. Por isso, quando ele vai embora, as pessoas choram por causa dele. Pelo que ele fez, pelo que ele mostrou, não apenas pelo que ele falou, mas pelo que ele realizou. E ali a saudade vai nascer no coração de cada uma daquelas pessoas. E por fim a Bíblia diz no verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo mostra com essas palavras que não é um homem apegado às coisas materiais, que a sua preocupação e o seu empenho para com a igreja não era pelo que a igreja poderia lhe proporcionar, mas pelo seu sentimento de missão em relação àquilo que recebeu do Senhor. E ele faz esse discurso diante dos presbíteros da igreja, e a reação de todos, descritas no verso 36 em diante. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E aí o verso 37 diz: então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Toda despedida é triste, não é, irmãos? Toda despedida é complicada, a gente se emociona, às vezes até quando alguém está indo, um parente, a gente sabe que não é para sempre, a gente sabe que não é definitivo, mas às vezes há choro. E aqui foi a despedida do apóstolo Paulo de Éfeso. Nunca mais o veriam, e aqueles homens choraram, abraçados com ele, o beijando, chorando, lembrando daquilo que ele disse, já sentindo a sua falta. Se a gente viver, pelo menos tentando ser um pouco parecido com isso, é garantido que sentirão a nossa falta. É garantido que a nossa presença será agradável, que a nossa presença será reconhecida e a nossa ausência será sentida. Foi o apóstolo Paulo que uma vez disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se há alguém para a gente imitar, irmãos, vamos imitar os bons, vamos imitar o que é bom. Falei de manhã sobre a falta de referência que nós temos hoje. Referências ruins, maus exemplos nos cercam de tudo que é lado. Mas ainda há bons exemplos, ainda há boas pessoas que a gente pode imitar. Ainda há alguém que pode nos inspirar. E a nossa vida precisa dessa inspiração, porque estamos cercados de coisa ruim. Então é hora de olhar para um bom exemplo como este de Paulo aqui descrito na Bíblia,
e dizer para mim mesmo, para você mesmo: eu preciso ser um pouco mais assim. Eu quero deixar saudade quando eu partir. Eu quero deixar saudade quando eu morrer. Eu quero que alguém chore por mim. Eu quero que tenha alguém para segurar na alça do meu caixão. Eu quero que a minha morte seja um alívio para o mundo e para as pessoas ao meu redor. Se você pensa dessa forma, olhe para esse bom exemplo de Paulo e faça aquela análise que só você pode fazer. Eu não estou aqui para julgar você e nem você deve julgar a mim, mas cada um deve olhar para si mesmo e dizer: no que a minha vida se distancia disso? No que a minha vida se distancia de Paulo e se aproxima de Georão? Porque eu quero deixar saudades quando eu for embora. Eu quero deixar saudades quando eu partir. Eu quero que alguém lamente e não festeje a minha partida. Você pensa nisso? Faça comigo uma oração agora e fale para Deus aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Você que identifica algo, coloque isso para Deus e peça: Senhor, me ajude. Eu preciso mudar a minha maneira de ser, de pensar, de agir. Eu preciso mudar o meu relacionamento com as pessoas. Eu preciso mudar a maneira como eu interajo na igreja. Eu preciso, Senhor, mostrar um bom exemplo. Eu preciso corrigir os meus passos. Eu preciso mudar o rumo da minha vida. Aquilo que Deus revelar a você, fale com Deus agora em oração e diga: Senhor, eu faço um propósito. Eu tomo uma decisão. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu quero mudar. Eu quero deixar saudades, Pai. Eu quero que a minha presença seja agradável. Eu não quero espalhar aonde eu chego. Eu quero que eu seja um motivo de agregar, de somar e não de dividir, meu Deus. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós fazemos agora um balanço diante do Senhor. E o Senhor conhece a nossa vida, Pai. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Se algo que precisa ser mudado, o Espírito Santo nos revelou essa noite. E que hoje seja o dia de mudança, Pai. Hoje seja o dia desse balanço para mudar. Para dizer: eu não quero mais agir assim. Eu quero mudar meu comportamento. Eu quero mudar minha presença. Eu quero mudar o meu relacionamento com os outros. Eu quero ser mais. Eu quero dar mais de mim. Eu quero ser mais para as pessoas. Fale com Deus. E eu sei, Senhor, que Tu estás aqui ouvindo essa oração e vendo a sinceridade do nosso coração. Eu sei que o Senhor há de abençoar cada um dos Teus irmãos. Abençoa a Tua igreja com a Tua palavra, Pai. Os exemplos que nos foram deixados. Que o Georão nos sirva de alerta do que não fazer. E que de Paulo nos sirva de modelo que devemos buscar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.